Você já sentiu que, por mais que faça, nunca é suficiente, que precisa explicar cada escolha, justificar cada decisão, provar seu valor o tempo todo, para se sentir aceita? Se sim, respira fundo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga esse padrão. E mais importante, vai te mostrar como sair dele. Tem um bloqueio invisível que está consumindo sua energia todos os dias, e o mais frustrante é que você nem percebe que ele está lá. Você acha que está sendo cuidadosa, que está sendo responsável, que está fazendo o que precisa ser feito, mas na verdade você está presa em um ciclo que te mantém exausta, ansiosa e sempre um passo atrás de onde poderia estar. Hoje vamos olhar para esse padrão com clareza, sem julgamentos, sem culpa, apenas com honestidade brutal sobre o que está acontecendo e o que você pode fazer para mudar. Porque você merece recuperar a energia que está desperdiçando. Você merece construir sem precisar se justificar o tempo todo. Você merece viver sem essa pressão constante de provar quem você é. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. Não é culpa sua estar presa nisso. Você foi condicionada desde pequena a acreditar que precisa da aprovação dos outros para ter valor, que suas escolhas só são válidas se alguém concorda, que você precisa explicar, justificar, defender cada movimento que faz, mas esse condicionamento está te custando muito mais do que você imagina. E chegou a hora de recuperar o que é seu. Pense em quantas vezes esta semana você sentiu que precisava explicar algo. Quantas vezes você justificou uma decisão que já estava tomada? Quantas vezes você buscou aprovação antes de agir? E agora pense, quanto tempo e energia isso consumiu? Quanto você poderia ter avançado se toda essa energia tivesse direcionada para a ação em vez da justificativa? A diferença é brutal. E o pior é que quanto mais você explica, menos as pessoas entendem. Quanto mais você justifica, menos elas confiam. Quanto mais você busca aprovação, menos você recebe. Porque as pessoas sentem quando você está insegura. Elas percebem quando você não acredita em si mesma. E essa insegurança, disfarçada de necessidade de validação, está sabotando tudo o que você tenta construir. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade, é biologia, neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Existe uma sabedoria antiga que ensina: cerque-se de pessoas que te elevam, não que te estacionam. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois, e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da estagnação. Entre para o grupo Latrina Ventilada do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link, você entra depois de terminar este vídeo. Porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga a disciplina. Antes de entrarmos nas soluções práticas, você precisa entender a anatomia desse bloqueio. Por que você faz isso? De onde vem essa necessidade constante de se explicar, de se justificar, de buscar aprovação? A resposta está na batalha silenciosa entre duas partes de você, o ego e a essência. E até você entender essa dinâmica, você vai continuar presa nela. Seu ego é a parte de você que busca validação externa. É a voz que diz: preciso que entendam minhas razões. Preciso que aprovem minhas escolhas. Preciso que vejam meu esforço. O ego tem medo. Medo de não ser aceita. Medo de ser julgada. Medo de não ser boa o suficiente. E por causa desse medo, ele te mantém em um ciclo constante de explicação e busca por aprovação. Sua essência é completamente diferente. É a parte profunda de você que sabe seu valor, sem precisar de confirmação externa. Que faz escolhas baseadas em integridade, não em aprovação. Que age porque sente que é certo, não porque espera aplausos. A essência não precisa explicar, não precisa justificar, não
precisa provar. Ela simplesmente é. E quando você vive a partir da essência, esse bloqueio perde todo o poder. Mas aqui está o problema. Você foi condicionado a viver do ego. Desde criança te ensinaram que seu valor depende da opinião dos outros, que você precisa ser boa menina para ser amada, que suas escolhas precisam fazer sentido para os outros antes de fazerem sentido para você. E esse condicionamento criou um padrão profundamente enraizado de busca por validação externa. Considere o que acontece quando você sente que precisa explicar uma decisão. Você está em uma reunião e faz uma sugestão. Imediatamente você sente a necessidade de justificar por que aquela sugestão é válida. Você elabora argumentos, antecipa objeções, defende preventivamente sua ideia. E nesse processo, você desperdiça energia preciosa. Energia que poderia estar focada em executar, você gasta em justificar. E aqui está um mais doloroso. Quanto mais você explica, menos impacto suas palavras têm. Porque as pessoas percebem a insegurança por trás da explicação excessiva. Elas sentem que você não confia na sua própria ideia. E se você não confia, por que elas deveriam? Confiança não se explica. Confiança se demonstra. E você não pode demonstrar confiança se está constantemente buscando validação. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Agora vamos aos 3 custos principais desse bloqueio. 3 formas específicas através das quais essa necessidade de se explicar está prejudicando sua vida. E o mais importante, vamos mostrar como cada custo poderia ser evitado se você quebrasse esse padrão. Porque consciência sem ação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para se transformar. Primeiro custo. Desgaste emocional crônico. Explicar-se constantemente é exaustivo. Cada justificativa é um gasto energético. Cada busca por aprovação é uma retirada na sua conta de energia vital. E você faz isso dezenas de vezes por dia. Justifica para o chefe por que precisa de tempo para um projeto. Explica para a família por que fez determinada escolha. Defende para as amigas por que tomou aquela decisão. E no final do dia, você está esgotada. Mas aqui está o que você não percebe. Esse esgotamento não vem do trabalho que você faz, vem da energia que você desperdiça justificando o trabalho. Considere 2 mulheres com a mesma carga de trabalho. A primeira sente que precisa explicar e justificar cada ação. A segunda simplesmente faz o que precisa ser feito, sem gastar energia em explicações desnecessárias. No final do dia, qual você acha que está menos esgotada? A segunda, não porque trabalhou menos, mas porque não desperdiçou energia em justificativas. E tem algo pior. Esse desgaste é cumulativo. Cada dia que você gasta energia se explicando é um dia que você termina com menos recursos para cuidar de si mesma, para descansar adequadamente, para fazer o que realmente importa. E com o tempo, esse déficit energético se transforma em burnout, em ansiedade crônica, em exaustão que parece não ter causa aparente. Mas tem. A causa é o padrão invisível de justificação constante. Pense na sua energia como uma bateria. Você acorda com ela cheia. Mas cada vez que você explica uma escolha pessoal para alguém que não pediu explicação, você perde 5%. Cada vez que você justifica uma decisão profissional que já estava tomada, você perde mais 10%. Cada vez que você defende preventivamente uma ação antes mesmo de alguém questionar, você perde mais 15%. E quando chega o final do dia, quando você precisa dessa energia para cuidar de si mesma, para descansar, para estar presente com quem importa, a bateria está vazia. E aí você se pergunta: por que estou tão cansada? Eu não fiz nada de extraordinário hoje, mas
fez, você gastou energia emocional justificando sua existência. E isso é infinitamente mais exaustivo do que qualquer trabalho físico. Aqui está um antídoto. Aprenda a responder em vez de explicar. Quando alguém questionar uma decisão sua, você não precisa elaborar uma defesa detalhada. Você pode simplesmente dizer: essa foi a melhor decisão com as informações que tenho. Ponto final. Sem justificativas longas, sem defesa preventiva, apenas uma afirmação clara e confiante. E observe como isso muda completamente o nível de energia que você tem no final do dia. Pratique essa frase. Entendo sua perspectiva. Já considerei esse aspecto. Não é grosseria, é fronteira energética. É você protegendo seu recurso mais valioso, sua energia vital. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Segundo custo, dispersão de foco sistemática. Quando você está constantemente preocupada com o que os outros vão pensar, com como vai justificar suas ações, com buscar aprovação antes de agir, você não está focada no que realmente importa. Você está focada na opinião alheia. E essa mudança de foco, por mais sutil que pareça, tem consequências devastadoras. Pense em uma mulher que quer construir um negócio. Se ela está constantemente preocupada em justificar suas decisões para familiares e amigos, em explicar por que aquela ideia faz sentido, em buscar validação antes de cada passo, quanto do seu tempo ela está realmente dedicando ao negócio? E quanto está desperdiçando em gerenciamento de opiniões alheias? A resposta é assustadora. Provavelmente ela gasta mais tempo justificando do que construindo. E aqui está o problema com dispersão de foco. Você não consegue construir nada significativo sem foco sustentado. Não consegue desenvolver competências sem prática concentrada. Não consegue transformar ideias em realidade sem atenção consistente. E se você está constantemente sendo puxada para fora do foco pela necessidade de explicar e justificar, você nunca vai ter a concentração necessária para criar algo realmente valioso. O foco é como um raio de sol através de uma lupa. Quando concentrado, ele pode incendiar, mas quando disperso, não aquece nada. E toda vez que você interrompe seu trabalho para explicar suas escolhas, você está dispersando esse raio, está diluindo o poder que poderia estar construindo algo extraordinário. Considere o contraste. Uma mulher que guarda seus planos, que não sente necessidade de explicar cada decisão, que age baseada em convicção interna em vez de aprovação externa. Ela pode dedicar 100% do seu foco ao trabalho real. Não há dispersão. Não há interrupções. Não há energia desperdiçada em justificativas. E por causa disso, ela constrói em meses o que outras levam anos para construir. Não porque é mais capaz, mas porque seu foco está completamente alinhado com a ação. Imagine que você decide aprender uma nova habilidade. Programação, design, escrita, qualquer coisa. Se você anuncia esse plano para 10 pessoas diferentes, você vai receber 10 opiniões diferentes sobre como fazer isso. Você deveria fazer esse curso. Esse método é melhor. Fulana tentou e não funcionou. E cada uma dessas opiniões planta uma semente de dúvida. E agora, em vez de focar no aprendizado, você está focando em gerenciar as opiniões conflitantes, em decidir qual conselho seguir, em justificar por que escolher um caminho e não outro. E enquanto você está nessa paralisia analítica causada por excesso de input externo, alguém que guardou o plano já está no módulo 5 do curso, já está praticando, já está errando e corrigindo, já está construindo competência real, enquanto você ainda está decidindo qual caminho tomar baseado nas opiniões alheias. Aqui está o antídoto. Crie fronteiras claras entre seu processo e a opinião alheia. Decida conscientemente com quem você vai compartilhar seus planos. Escolha uma ou duas pessoas de confiança que podem oferecer feedback construtivo. E com todos os outros, silêncio estratégico. Você não deve explicações. Você não precisa justificar. Você simplesmente faz e deixa que os resultados falem por você. Use esta frase quando pressionada. Ainda estou no processo de definição. Quando tiver mais claro, eu compartilho.
Isso cria espaço para você trabalhar sem interferência. Terceiro custo: interferência externa destrutiva. Esse talvez seja o mais sutil, mas o mais perigoso. Quando você abre seus planos para a opinião de muitas pessoas, você convida interferência. E essa interferência raramente é útil. Na maioria das vezes, é projeção dos medos alheios nas suas possibilidades. É limitação da visão deles sendo imposta na sua realidade. Você anuncia que vai fazer algo significativo e imediatamente começam as opiniões. Você tem certeza? Isso parece arriscado. Fulana tentou e não deu certo. O mercado está difícil. Talvez você devesse esperar mais. E cada uma dessas opiniões, mesmo as bem-intencionadas, planta uma semente de dúvida. E com o tempo, essas sementes crescem. E sua convicção original, que era clara e forte, fica obscurecida por dúvidas que nem eram suas. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Quando alguém te diz, isso não vai funcionar, eles não estão necessariamente falando sobre você. Eles estão falando sobre eles mesmos. Sobre o que eles acreditam ser possível. Sobre os limites da realidade deles. Mas você não vive na realidade deles. Você vive na sua. E a sua realidade pode ser completamente diferente. Mas você nunca vai descobrir se deixar que as limitações alheias se tornem suas. Pense em quantas mulheres extraordinárias nunca existiriam se tivessem ouvido as opiniões dos outros. Quantas empresas não teriam sido criadas? Quantos livros não teriam sido escritos? Quantas descobertas não teriam sido feitas? Porque alguém, em algum momento, decidiu: eu não preciso da aprovação deles para fazer isso. Eu apenas preciso da minha convicção. E essa convicção é frágil no início. É como uma chama pequena. E quando você expõe essa chama ao vento das opiniões alheias, ela pode se apagar. Mas se você a protege, se você a nutre em silêncio, ela cresce. E quando está forte o suficiente, nenhum vento pode apagá-la. Considere uma mulher que quer mudar de carreira. Ela conta para a família, e a família, com base nas próprias experiências limitadas, diz que é arriscado demais, que ela deveria ficar no emprego seguro, que mudança é perigosa. E se ela internaliza essas opiniões, se deixa que elas definam suas escolhas, ela nunca muda. Ela fica presa em um trabalho que odeia por décadas. Não porque ela não era capaz de mudar, mas porque ela deixou que os medos alheios se tornassem seus. Agora, considere outra mulher na mesma situação. Ela decide mudar de carreira, mas não anuncia. Ela simplesmente começa a se preparar em silêncio. Estuda a nova área, faz cursos, constrói conexões, envia currículos discretamente, faz entrevistas, sem alarde. E quando está pronta, quando tem uma proposta concreta na nova área, aí sim ela anuncia. Mas não é mais um plano, é um fato, e as opiniões dos outros se tornam irrelevantes, porque a decisão já foi tomada e executada. Ela se protegeu da interferência externa ao guardar o processo. E observe algo interessante. Quando ela finalmente anuncia a mudança como fato consumado, as mesmas pessoas que teriam desencorajado se ela tivesse anunciado a intenção, agora a parabenizam. Porque é fácil apoiar o que já está feito. Difícil é apoiar o que ainda é apenas possibilidade. Aqui está o antídoto. Opere sob a regra do compartilhar resultados, não intenções. Você não precisa anunciar o que vai fazer. Você pode simplesmente fazer, e quando houver resultado tangível, quando houver algo concreto para mostrar, aí sim você compartilha. Isso te protege da interferência destrutiva e mantém sua convicção intacta. Pratique esta resposta quando alguém pressionar por detalhes. Prefiro mostrar do que falar. Você vai ver, quando estiver pronto. Firme, mas respeitosa. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Agora que você entende os 3 custos, vamos às 5 práticas que neutralizam esse bloqueio. 5 mudanças específicas de comportamento que vão recuperar sua energia, seu foco e sua liberdade. Não são teorias abstratas, são ações concretas que você pode implementar hoje. E cada uma vem com passos práticos, exemplos reais e soluções para os obstáculos mais comuns. Primeira prática. Pare de anunciar planos prematuramente. Essa é possivelmente a mudança mais transformadora. Você tem uma ideia.
um objetivo, uma meta, e a primeira coisa que quer fazer é compartilhar com amigas, com família, nas redes sociais. Você transforma a intenção em anúncio antes de transformá-la em ação. E esse é o primeiro erro que precisa ser corrigido. Quando você anuncia prematuramente, 3 coisas acontecem. Primeiro, seu cérebro libera dopamina. Você sente uma gratificação emocional imediata. E essa gratificação acontece não porque você fez algo, mas apenas porque falou sobre fazer. Seu cérebro confunde anúncio com realização. Então, a motivação para realmente fazer diminui. Segundo, você abre seu plano para interferência externa. Opiniões começam a chegar e cada opinião tem potencial de contaminar sua visão original. Terceiro, você cria expectativa externa. As pessoas agora esperam que você faça o que anunciou. E essa pressão adicional, em vez de te motivar, muitas vezes paralisa. Existe um fenômeno psicológico chamado substituição social da realização. Quando você anuncia uma meta e recebe reconhecimento por isso, seu cérebro registra uma sensação de conquista. E essa sensação falsa de conquista reduz a motivação para a conquista real. É por isso que pessoas que falam muito sobre o que vão fazer raramente fazem, porque o cérebro já recebeu a recompensa emocional apenas pelo anúncio. Aqui estão os passos práticos. Identifique um objetivo importante que você quer alcançar. Pode ser profissional, pessoal, de saúde, qualquer área. Escreva esse objetivo em um lugar privado, um caderno, um aplicativo de notas. Não nas redes sociais. Não em conversa pública. Privado. Depois, defina 3 ações concretas que você vai fazer essa semana para avançar nesse objetivo. E faça essas ações em silêncio. Sem anunciar, sem buscar validação, apenas execute. Crie um documento onde você registra apenas para si mesma o objetivo, as ações semanais, o progresso. Celebre internamente cada pequena vitória, mas não externalize. Não transforme processo em performance. Mantenha o trabalho sagrado e privado até que haja substância para mostrar. Obstáculo comum: você vai sentir vontade de compartilhar, vai querer contar para alguém, vai sentir que precisa de apoio. Como contornar? Escolha uma pessoa de confiança, uma única pessoa que demonstrou capacidade de apoiar, sem julgar, e compartilhe apenas com ela. Peça que essa pessoa te cobre resultado, não aplausos. E com todos os outros, mantenha silêncio estratégico. Use esta frase quando alguém perguntar. Prefiro te contar quando tiver algo concreto para mostrar. Essa frase faz 3 coisas simultaneamente. Protege seu processo, estabelece fronteira clara e promete entrega futura. É respeito próprio traduzido em palavras. Exemplo real. Considere uma mulher que sempre anunciava suas metas de emagrecimento, postava foto antes, recebia comentários motivadores e 3 semanas depois desistia carregando não apenas a frustração da meta não alcançada, mas também a vergonha pública do fracasso anunciado. Dessa vez, ela fez diferente. Não postou nada. Simplesmente ajustou a alimentação e caminhou 3 vezes por semana. 4 meses depois, 12 quilos a menos. As pessoas notaram, perguntaram, como? E ela respondeu simplesmente, cuidei da saúde, sem detalhes desnecessários. Apenas resultado falando. E observe a diferença de impacto. Quando ela anunciava antes e falhava, as pessoas duvidavam. Quando ela mostrou resultados sem anúncio prévio, as pessoas respeitaram. Porque credibilidade não vem de promessas, vem de entregas. Faça um teste comigo agora. Quantos projetos você começou este ano e não terminou? Quantas vezes você disse, vou fazer amanhã? E o amanhã nunca chegou. Quantos sonhos você deixou morrer por falta de ação? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. Você está presa em um ciclo de procrastinação. Existe um princípio poderoso sobre isso. Você tem controle sobre suas ações, não sobre os resultados. Mas primeiro, você precisa agir. E para agir, você precisa de ferramentas reais. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos,
Aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te ajudar a quebrar esse ciclo. Entre para o grupo 2020 do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde isso. Você entra depois de absorver tudo deste vídeo. Continue aqui comigo. O que vem agora é fundamental. Segunda prática. Construa disciplina interna através de rotinas mínimas. Aqui está uma verdade que vai mudar tudo para você. Motivação é consequência de ação, não causa. Você foi ensinada a acreditar que precisa se sentir motivada para agir, mas a realidade é o inverso. Você age e então se sente motivada. A motivação aparece no meio do caminho, não no começo. E é por isso que depender de motivação é garantia de inconsistência. Disciplina é diferente. Disciplina não depende de como você se sente. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, independente de motivação. E a forma de construir disciplina é através de rotinas mínimas, ações tão pequenas que você pode fazer mesmo nos dias ruins. Tão simples que não há desculpa válida. E através da repetição dessas ações mínimas, você constrói momentum e momentum se transforma em resultados. Pense em disciplina como um músculo. Não adianta tentar levantar 100 quilos no primeiro dia. Você começa com 2 quilos e aumenta gradualmente. A maioria das pessoas falha porque tenta construir disciplina fazendo mudanças gigantescas. Vou acordar às 5 da manhã todos os dias. Vou treinar 2 horas diariamente. Vou meditar 1 hora. E essas metas grandiosas duram 3 dias. Porque não são sustentáveis, porque dependem de motivação extrema, e motivação extrema não dura. A abordagem correta é o oposto. Começar ridiculamente pequeno, tão pequeno que parece insignificante, mas é justamente essa insignificância que garante a consistência, e consistência, ao longo do tempo, cria transformação monumental. Aqui estão os passos práticos. Escolha um objetivo importante. Identifique a menor ação possível relacionada a esse objetivo. Algo que leva menos de 15 minutos. Não escolha treinar 1 hora. Escolha caminhar 10 minutos. Não escolha escrever um capítulo. Escolha escrever por 10 minutos. Você está criando o piso mínimo. E então comprometa-se a fazer essa ação mínima todos os dias por 21 dias, sem exceções. Sem negociações. Todos os dias. Anote em um calendário físico ou digital. Coloque um X a cada dia que você completar a ação mínima. E após alguns dias, você vai ver uma corrente de X's e você não vai querer quebrar essa corrente. Isso cria um compromisso visual com você mesma. Obstáculo comum. Nos dias difíceis, você vai querer pular. Vai ter desculpas legítimas. Como contornar? Lembre-se que você não está fazendo isso por resultado imediato. Você está fazendo para construir identidade. Cada vez que você faz ação mínima, você prova para si mesma: eu sou alguém que faz isso. E com o tempo, essa identidade se torna mais forte que qualquer motivação externa. Nos dias realmente impossíveis, faça uma versão ainda mais reduzida. Se não pode caminhar 10 minutos, caminhe 5. Se não pode escrever 10 minutos, escreva 5. Manter a consistência é mais importante que a intensidade. A regra fundamental é: nunca quebre a corrente por preguiça, apenas por impossibilidade genuína. E impossibilidade genuína é rara. Na maioria das vezes, é resistência emocional disfarçada de falta de tempo. Exemplo real. Considere uma mulher que queria aprender um novo idioma. Em vez de prometer: vou estudar todos os dias, ela bloqueou 15 minutos no alarme matinal. Usou um aplicativo para microlições. Nos primeiros dias, era chato, sem motivação. Mas ela fez mesmo assim. Depois de 2 semanas, percebeu que não precisava mais de força de vontade. O hábito estava instalado. 3 meses depois, conversação básica adquirida. Não porque teve uma revelação motivacional, porque construiu disciplina através de ação mínima repetida. E aqui está algo que ela percebeu. Depois que o hábito mínimo estava instalado, ela naturalmente começou a fazer mais. Alguns dias estudava 20 minutos, outros dias
30, mas sempre mantinha o mínimo de 15. E essa flexibilidade dentro de um piso fixo é o que torna a prática sustentável. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Terceira prática: observe mais e fale menos sobre você mesma. Essa mudança parece simples, mas tem impacto profundo. Quando você fala menos sobre si, quando você para de gastar energia em narrativas sobre sua vida, 3 coisas acontecem. Primeiro, você recupera energia que estava sendo desperdiçada. Segundo, você aprende mais porque está prestando atenção no ambiente, em vez de no próprio discurso. Terceiro, você se torna mais interessante porque mistério atrai mais que exposição. Pense em como funciona atualmente. Em uma conversa, você sente necessidade de compartilhar suas experiências, seus desafios, seus planos. Você quer ser vista, compreendida, validada, e então você fala muito sobre você. E no final da conversa, você está cansada, mas aprendeu pouco, porque estava tão focada em ser ouvida que não ouviu ninguém. E oportunidades de aprender, de criar conexões, de identificar possibilidades foram perdidas enquanto você falava. Existe uma sabedoria antiga que diz: temos 2 ouvidos e uma boca, porque devemos ouvir o dobro do que falamos. Não é apenas um ditado bonito, é estratégia de vida, porque quem fala, revela. Quem escuta, aprende. E quem aprende, cresce. Quem apenas revela, permanece estagnada. Observe as mulheres que você admira, aquelas que têm autoridade natural, que comandam respeito sem exigir, que influenciam sem manipular. O que elas têm em comum? Elas falam menos e observam mais. Elas não precisam narrar cada detalhe da vida delas. Elas simplesmente vivem, e as pessoas são naturalmente atraídas para quem vive com profundidade, em vez de quem performa superficialidade. Aqui estão os passos práticos. Nas próximas 2 semanas, pratique a regra 80-20. Em conversas, ouça 80% do tempo. Fale 20%. Faça perguntas abertas que convidam a outra pessoa a compartilhar. O que você acha sobre? Como você lidou com? Qual foi sua experiência com? Então, realmente escute, não pense na sua resposta enquanto a pessoa fala, apenas absorva. E quando for sua vez de falar, seja concisa. Responda diretamente. Não elabore desnecessariamente. Pratique o que chamamos de escuta ativa silenciosa. Isso significa manter contato visual, acenar com a cabeça para mostrar que está acompanhando, fazer perguntas de aprofundamento baseadas no que a pessoa disse, mas não transformar cada fala dela em uma oportunidade de contar sua própria história. Resista ao impulso de dizer: isso me lembra quando... Obstáculo comum. Você vai sentir desconforto. Vai parecer que está sendo invisível. Como contornar? Entenda que você não está sendo invisível. Você está sendo misteriosa. E mistério é poder. Quando você fala menos, as pessoas prestam mais atenção. Quando você fala, suas palavras ganham peso. Além disso, você está acumulando informação valiosa através da escuta. E essa informação te torna mais estratégica em todas as áreas da vida. Pense nisso. As pessoas mais poderosas em qualquer ambiente raramente são as que falam mais. São as que observam mais, que entendem as dinâmicas, que captam o que não está sendo dito. E esse nível de percepção só vem através da escuta atenta e da observação silenciosa. Exemplo real. Considere uma mulher que costumava dominar conversas, falando sobre seus projetos e desafios. Ela decidiu experimentar ouvir mais. Nas primeiras semanas, foi desconfortável, mas então ela começou a notar padrões que nunca tinha visto, oportunidades que estavam sendo mencionadas, mas que ela nunca captava porque estava falando, conexões que podiam ser feitas. 6 meses depois, ela tinha avançado profissionalmente, não porque falou mais sobre suas competências, mas porque aprendeu a identificar oportunidades através da escuta atenta. E ela percebeu algo fascinante. Quando ela finalmente falava, as pessoas realmente prestavam atenção, porque suas palavras eram raras. E raridade cria valor. Enquanto antes ela falava muito e ninguém ouvia, agora ela falava pouco e todos paravam para escutar. Isso faz sentido na sua vida
comenta aqui. Eu leio todos os comentários. Quarta prática. Deixe o ambiente perceber mudanças através de ações, não anúncios. Essa prática está diretamente conectada à primeira, mas vai mais fundo. Não se trata apenas de não anunciar planos. Se trata de confiar completamente que ações falam mais alto que palavras. Se trata de entender que você não precisa narrar sua transformação. Você apenas precisa se transformar. E as pessoas vão notar. Aqui está o problema com anunciar mudanças. Você cria uma narrativa antes de ter substância. Você diz, estou mudando, mas o comportamento ainda é o mesmo. E as pessoas percebem essa incongruência. Elas veem a promessa, mas não veem a entrega. E com o tempo, sua credibilidade erode. Não porque você é desonesta, mas porque você está anunciando transformação que ainda não aconteceu. Vivemos em uma era de performance constante. As pessoas postam sobre acordar cedo antes de ter o hábito consolidado. Postam sobre mudança de mentalidade antes de mudar um único comportamento. Postam sobre crescimento pessoal enquanto continuam repetindo os mesmos padrões. E essa dissonância entre discurso e realidade cria uma sensação de falsidade, não intencional, mas inevitável. O caminho inverso é infinitamente mais poderoso. Você simplesmente muda, sem anunciar. Você ajusta comportamentos, cria novas rotinas, estabelece novos padrões e faz isso em silêncio. E então, naturalmente, as pessoas começam a notar: você está diferente. Algo mudou em você. E quando perguntam, você não precisa de uma narrativa elaborada. Você apenas confirma. Estou focando em cuidar melhor de mim. Simples, verdadeiro, sem necessidade de prova. Pense em transformação como lapidação de pedra. O processo é lento, silencioso, meticuloso. E se você parar a cada golpe para anunciar, olha, estou lapidando, você perde o foco do trabalho. Mas se você se dedica ao processo em silêncio, quando finalmente revelar a pedra lapidada, o impacto será inegável. Porque não é promessa, é obra finalizada. Aqui estão os passos práticos. Identifique uma área da sua vida onde você quer melhorar. Saúde, trabalho, relacionamentos, qualquer área. Em vez de anunciar a intenção de melhorar, simplesmente comece a agir diferente. Se é saúde, ajuste alimentação e movimento. Se é trabalho, melhore entregas e pontualidade. Se é relacionamentos, estabeleça limites mais claros. Faça isso por 30 dias, sem mencionar para ninguém. Então observe como as pessoas começam a notar e comentar sem você precisar dizer nada. Crie um diário de transformação silenciosa. Anote diariamente as ações que você tomou, as pequenas vitórias, os desafios superados, mas mantenha isso completamente privado. Esse diário serve para você rastrear seu progresso e celebrar internamente, não para criar conteúdo para redes sociais. Obstáculo comum. Você vai sentir vontade de documentar, de postar sobre, de compartilhar cada pequena vitória. Como contornar? Crie um diário privado. Anote suas vitórias. Celebre internamente, mas não externalize até que haja transformação consolidada. E quando externalizar, faça com resultado concreto, não com promessa. Troque, vou fazer X por fiz X durante Y tempo e obtive Z resultado. Isso é credibilidade real. Pratique esta mentalidade. Meu processo é sagrado. Meu resultado é público. Processo é onde você erra, ajusta, aprende. Resultado é onde você entrega algo completo. Proteja o primeiro. Compartilhe apenas o segundo. Exemplo real. Considere uma mulher que sempre anunciava nas redes que ia organizar a vida. Todo mundo elogiava a intenção, mas nada mudava. Dessa vez, ela fez diferente. Guardou a intenção, dividiu a organização em pequenas tarefas, executou uma por dia durante um mês. No final, postou foto do resultado final, não do processo do resultado. A reação foi de admiração genuína e, mais importante, ela sentiu orgulho real porque o trabalho foi feito sem busca de validação durante o processo. E observe, quando ela anunciava intenções antes, as pessoas comentavam: você consegue apoio superficial? Quando ela mostrou o resultado sem anúncio prévio, as pessoas comentaram como você fez isso.
respeito genuíno, porque resultado gera curiosidade. Promessa gera apenas cortesia. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Quinta prática. Estude mais do que compartilha. Construa repertório em silêncio. Essa última prática é sobre como você constrói competência real. Vivemos em uma era de compartilhamento constante. Você aprende algo novo e imediatamente quer ensinar. Você lê um conceito e já quer postar sobre. Você faz um curso e precisa documentar cada módulo. Mas aqui está o problema. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento, e compartilhar, antes de integrar, dilui o aprendizado. Quando você compartilha conhecimento que ainda não aplicou, que ainda não testou, que ainda não viveu, você está apenas reciclando informação. E essa reciclagem não cria valor, não constrói autoridade, não desenvolve competência. É apenas barulho. Agora imagine uma abordagem diferente. Você aprende algo novo e, em vez de compartilhar imediatamente, você aplica, você testa na sua realidade. Você ajusta com base no que funciona e no que não funciona. Você integra completamente e só depois de ter vivido aquele conhecimento, depois de ter transformado informação em experiência, aí sim você considera compartilhar. E quando você compartilha, não é teoria reciclada, é sabedoria aplicada, é conhecimento que passou pelo filtro da sua experiência. E as pessoas sentem a diferença. Elas percebem quando alguém está falando de teoria versus quando está falando de prática. E a autoridade real só vem da prática. Existe um conceito chamado ciclo de competência. Primeiro você é inconscientemente incompetente. Não sabe que não sabe. Depois você se torna conscientemente incompetente. Descobre que não sabe. Então você se torna conscientemente competente. Sabe? Mas precisa pensar para executar. E finalmente você se torna inconscientemente competente. Executa naturalmente, sem pensar. A maioria das pessoas compartilha conhecimento no segundo estágio. Acabou de descobrir algo novo e quer ensinar. Mas competência real só existe no quarto estágio. Aqui estão os passos práticos. Escolha uma área de conhecimento relevante para seus objetivos. Comprometa-se a estudar essa área 20 minutos por dia durante 30 dias. Mas aqui está a parte crucial. Para cada conceito que você aprende, você precisa criar uma oportunidade de éplica low antes de aprender o próximo conceito. Aprendeu sobre produtividade? Teste uma técnica por uma semana inteira. Aprendeu sobre comunicação? Pratique em 3 conversas diferentes. Aprendeu sobre finanças? Implemente um sistema por um mês. Aplique sempre antes de consumir mais. Crie um caderno de aplicação. Para cada conceito novo, anote o que aprendi, como vou testar, resultado da aplicação, ajustes necessários, aprendizados consolidados. Esse processo transforma consumo passivo em aprendizado ativo. Obstáculo comum. Você vai querer pular a aplicação e ir direto para o próximo conceito. Vai parecer mais produtivo aprender mais rápido. Como contornar? Entenda que velocidade de aprendizado não é a métrica que importa. Profundidade de integração é melhor conhecer profundamente 10 conceitos do que superficialmente 100. É melhor dominar uma habilidade do que ter noção de várias. E dominação só vem através de prática repetida. Então seja paciente, aprenda devagar, mas aprenda profundamente. Pratique a regra um conceito, 10 aplicações. Antes de passar por um novo conceito, encontre 10 formas diferentes de aplicar o que você acabou de aprender. Isso força integração profunda e impede aprendizado superficial. Exemplo real. Considere uma mulher que queria melhorar a habilidade de liderança. Ela poderia ter feito como a maioria, seguir dezenas de perfis, consumir conteúdo constantemente, repostar frases inspiradoras. Mas ela fez diferente. Escolheu um livro sobre liderança. Leu um capítulo por semana e, para cada capítulo, identificava um princípio e aplicava na equipe dela. Testava, ajustava, observava resultados. 6 meses depois, um livro completo integrado à sua prática. E sua liderança tinha mudado radicalmente. Não porque consumiu muito conteúdo, porque integrou profundamente poucos conceitos.
E quando as pessoas perguntavam como ela tinha melhorado tanto, ela não citava dezenas de fontes. Ela falava de experiência prática, de tentativas e erros, de ajustes baseados em observação. E isso criava autoridade genuína, porque era sabedoria conquistada, não informação reciclada. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora vamos falar sobre como proteger sua energia no dia a dia, porque entender os conceitos é importante, mas a aplicação prática é o que gera transformação. E a aplicação começa com a forma como você gerencia sua energia emocional diariamente. Proteção energética não é egoísmo, é estratégia de sobrevivência. Você tem uma quantidade finita de energia emocional a cada dia, e cada interação ou consome ou repõe essa energia. Pessoas que reclamam constantemente drenam energia. Pessoas que tentam controlar suas decisões drenam energia. Pessoas que questionam cada escolha sua drenam energia. E se você não aprende a se proteger dessas dinâmicas, você vai terminar cada dia exausta, sem entender por quê. Sinais de vazamento energético, você sente necessidade de justificar pequenas escolhas. Você fica revivendo conversas difíceis na cabeça por horas. Você perde tempo debatendo com pessoas que claramente não vão mudar de opinião. Você se sente culpada por estabelecer limites. Você posterga decisões importantes porque teme desaprovação alheia. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você está com vazamento energético severo e precisa implementar fronteiras imediatamente. Aqui estão 3 estratégias práticas de proteção energética. Primeira, aprenda a dizer não de forma clara, sem se justificar excessivamente. Pratique estas frases. Não vai ser possível. Não é prioridade agora. Preciso declinar. Ponto final. Sem elaboração, sem desculpas inventadas, apenas uma recusa clara e respeitosa. Segunda, estabeleça limites de comunicação sobre temas que drenam você. Se alguém constantemente traz drama ou negatividade, você pode dizer: estou focando em manter energia positiva. Vamos falar sobre outro assunto? Isso redireciona sem atacar. Terceira, reduz exposição a ambientes e pessoas que minam sua confiança. Não precisa cortar relações abruptamente, mas reduza gradualmente a frequência e profundidade das interações. Escolha conscientemente onde investir seu tempo emocional. E aqui está algo crucial. Você não precisa explicar suas fronteiras para cada pessoa. Você não deve justificativas sobre por que precisa proteger sua energia. As pessoas que respeitam você vão entender mesmo sem explicações detalhadas. As que não respeitam não vão aceitar, independente de quanta explicação você dê. Então, pare de desperdiçar energia tentando fazer desrespeitosos entenderem. Simplesmente proteja suas fronteiras e observe quem respeita e quem não respeita. Script prático para respostas que protegem energia. Quando alguém questiona seu progresso ou tenta minar sua confiança, você pode dizer: obrigada pela sugestão. No momento, estou focada em executar meu plano. Vamos conversar quando eu tiver resultados para mostrar. Essa frase posiciona você como agente da própria vida, sem precisar atacar o outro. Quando alguém insiste em detalhes sobre decisões pessoais, entendo sua curiosidade, prefiro manter isso privado por enquanto. Firme, mas educada. Quando pressionada a justificar escolhas, já considerei os fatores envolvidos e tomei a melhor decisão com as informações que tenho. Isso encerra a conversa sem abrir espaço para debate. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Vamos enfrentar agora os obstáculos internos mais comuns que impedem você de aplicar essas práticas. Porque obstáculos externos você pode contornar. Obstáculos internos, se não nomeados e enfrentados, vão sabotar qualquer mudança que você tente fazer. Primeiro obstáculo interno: medo da solidão. Agir em silêncio pode parecer solitário. Quando você para de anunciar cada plano, quando você para de buscar validação constante, pode sentir que está fazendo tudo sozinha. E esse sentimento pode ser desconfortável. Mas aqui está a verdade. Solidão temporária é o preço da transformação profunda. Toda grande mudança exige um período de recolhimento, de trabalho silencioso, de foco intenso longe do barulho externo. E essa solidão não é abandono.
É solitude intencional. É você criando espaço para construir algo sólido antes de compartilhar. É você se afastando do ruído para ouvir sua própria voz. E isso é necessário. Solução prática. Escolha um pequeno círculo de apoio que respeita seu processo. Uma ou duas pessoas que você pode contatar quando precisar de encorajamento real, não de aplausos vazios. E lembre-se, solidão temporária é preferível à companhia que drena e desvia você do seu caminho. Pratique esta afirmação. Eu escolho solitude intencional em vez de conexão superficial. Minha transformação vale esse sacrifício temporário. Segundo obstáculo interno. Ansiedade por aprovação. Esse talvez seja o mais difícil de superar porque está enraizado desde a infância. Você foi condicionada a buscar aprovação, a sentir que seu valor depende do reconhecimento externo. E quebrar esse condicionamento leva tempo e prática consciente. Solução prática. Crie um sistema de micro-recompensas internas. Cada vez que você completar uma ação sem buscar validação externa, celebre internamente. Pode ser algo simples. Uma xícara do seu chá favorito, 15 minutos fazendo algo que você ama, uma nota no diário, reconhecendo sua disciplina. O objetivo é treinar seu cérebro a buscar validação interna em vez de externa. Exercício transformador. Por 7 dias. Faça uma lista, no final de cada dia, com 3 coisas que você fez bem e que ninguém viu ou reconheceu. Isso treina seu cérebro a valorizar a ação independente de reconhecimento externo. Aos poucos, você vai perceber que validação própria é infinitamente mais satisfatória que validação alheia. Terceiro obstáculo interno. Hábito de autoexposição nas redes sociais. Você está condicionada a documentar e compartilhar, a transformar cada momento em conteúdo. E esse hábito é difícil de quebrar porque é reforçado constantemente por likes e comentários. Mas cada vez que você posta sobre intenções em vez de resultados, você está sabotando sua própria transformação. Solução prática. Crie um diário privado digital ou físico. Quando sentir vontade de postar sobre um plano ou uma intenção, escreva no diário em vez de postar. Permita-se expressar, mas mantenha privado e só poste quando houver uma mensagem clara, um aprendizado consolidado ou um resultado concreto para compartilhar. Regra prática. Antes de postar qualquer coisa sobre seus planos ou mudanças, pergunte-se: isso é compartilhamento de resultado ou busca de validação de intenção? Se for o segundo, não poste. Espere até ter o primeiro. Quarto obstáculo interno. Recaída no velho padrão de falar demais diante da primeira insegurança. Você vai estar indo bem, mantendo o silêncio estratégico, focado em ação, e então algo vai dar errado. Você vai enfrentar um obstáculo. E a primeira coisa que vai querer fazer é buscar validação externa. Explicar para alguém por que você está tendo dificuldade. Justificar por que ainda não alcançou o resultado. E se você ceder a esse impulso, vai voltar ao padrão antigo. Solução prática. Estabeleça uma regra simples. Antes de falar sobre uma dificuldade ou insegurança, conte até 10 e anote o que queria dizer. Depois pergunte-se: falar sobre isso vai me ajudar a resolver, ou apenas vai me fazer sentir melhor temporariamente? Se for apenas o segundo, não fale. Em vez disso, identifique uma ação concreta que você pode tomar para resolver o problema. E execute essa ação em silêncio. Crie uma lista de recaídas previstas. Anote situações onde você sabe que vai sentir vontade de voltar ao padrão antigo. E ao lado de cada situação, anote a resposta que você vai dar a si mesma. Isso te prepara para momentos de fraqueza. Repare como tudo converge para um princípio central: autorrespeito. Quem se respeita não precisa provar nada. Quem se respeita regula sua exposição. Quem se respeita define limites. Quem se respeita assume responsabilidade pelo próprio crescimento. Autorrespeito não é orgulho. É coerência entre palavra e ação. E coerência ensina os outros a te tratar com respeito. Pessoas confiantes não pedem aprovação. Elas a inspiram naturalmente. Pense em autorrespeito como a fundação invisível de uma construção. Ninguém vê a fundação, mas sem ela, tudo desmorona. Você pode ter todas as habilidades, todo o conhecimento, toda a competência, mas se não tem autorrespeito,
Se permite que outros definam seu valor. Se busca constantemente validação externa, essa construção vai desmoronar na primeira tempestade. Autorrespeito se constrói através de pequenas escolhas diárias. Cada vez que você mantém uma promessa que fez para si mesma, você constrói autorrespeito. Cada vez que você estabelece um limite e o mantém, você constrói autorrespeito. Cada vez que você age baseada em convicção interna, em vez de aprovação externa, você constrói autorrespeito e, com o tempo, esse autorrespeito se torna visível. Não porque você anuncia, mas porque ele se manifesta na forma como você se porta, na forma como você fala, na forma como você permite ou não permite que outros te tratem. E as pessoas percebem e respondem com respeito correspondente. Enquanto você assiste isso, existe alguém desistindo agora. Compartilhe esse vídeo. Você não vai saber o impacto que isso vai ter, mas vai ter. Agora vamos aos exercícios práticos que você pode começar a implementar hoje mesmo, porque consciência sem ação é apenas entretenimento. E você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou para se transformar. Exercício 1. Silêncio estratégico de 7 dias. Por 7 dias consecutivos, não anuncie nenhuma meta nova. Não compartilhe nenhum plano. Não busque validação externa para nenhuma decisão. Coloque tudo em um caderno privado. Anote diariamente o que fez para avançar em seus objetivos. Como se sentiu sem buscar aprovação externa. Quanta energia você recuperou ao não explicar suas escolhas. No 8º dia, revise suas anotações e identifique 3 mudanças concretas que aconteceram. Você vai perceber que avançou mais em 7 dias de silêncio do que em semanas de anúncios públicos. Exercício 2. Técnica do hábito empilhado. Escolha um dos 5 hábitos que discutimos e aplique a técnica do hábito empilhado por 21 dias. Hábito empilhado significa adicionar um novo hábito a algo que você já faz automaticamente. Exemplo: depois do café da manhã, eu anoto 3 ações do dia sem explicar para ninguém. Depois do banho, eu pratico 10 minutos de disciplina silenciosa. A vantagem do hábito empilhado é que você usa um comportamento existente como gatilho para um novo comportamento. Isso aumenta drasticamente as chances de consistência. Exercício 3. Prática de respostas curtas e neutras. Durante uma semana inteira, sempre que sentir vontade de explicar algo, respire e responda com uma frase curta e neutra. Pratique estas respostas. Entendo sua perspectiva. Vou considerar isso. Obrigada pela sugestão. Então mude de assunto ou encerre a conversa educadamente. Se for difícil lembrar no momento, ensaie com um amigo ou grave áudios praticando essas respostas. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Exercício 4. Mapeamento energético semanal. Ao final de cada dia, por uma semana, responda estas 3 perguntas no seu diário. Com quem interagi hoje? Quais interações me deram energia? Quais interações drenaram minha energia? No final da semana, você terá um mapa claro de onde está o vazamento energético e poderá ajustar suas interações de acordo. Identifique as 3 pessoas ou situações que mais drenam você e crie um plano concreto para reduzir exposição a essas fontes de drenagem nos próximos 30 dias. Exercício 5. Celebração interna de microvitórias. Crie uma lista de micro-recompensas que você vai usar para celebrar vitórias internas. Cada vez que você resistir à tentação de buscar validação externa, cada vez que você mantiver silêncio estratégico, cada vez que você agir baseada em convicção interna, você se recompensa com algo da lista. Pode ser 15 minutos de leitura prazerosa, uma caminhada ao ar livre, sua música favorita, um chá especial, qualquer coisa que te traga satisfação genuína. O objetivo é treinar seu cérebro a buscar satisfação interna em vez de validação externa. Exercício 6. Registro de não compartilhamento. Durante 30 dias, toda vez que você sentir vontade de compartilhar um plano ou buscar aprovação, mas decidir não fazer, anote no seu diário a situação, o impulso que sentiu, a decisão de não compartilhar, como se sentiu depois. No final
dos 30 dias, você vai ter um registro poderoso da sua transformação, de buscar validação externa para encontrar validação interna. Esse exercício é especialmente útil para rastrear progresso que é invisível externamente, mas transformador internamente. Eu sei que mudar padrões arraigados é difícil. Não espere perfeição. Espere progresso. A cada dia que você gasta menos provando e mais agindo, você recupera tempo, força emocional e foco. E isso se reflete em oportunidades reais. Mais clareza mental, menos ansiedade, mais energia para o que importa, relacionamentos mais autênticos, progresso real em objetivos que antes pareciam impossíveis. Não porque há garantias, mas porque disciplina silenciosa e consistência aumentam dramaticamente as chances de que transformações concretas aconteçam. Você está em uma bifurcação agora. Um caminho é continuar adiando seus sonhos até eles morrerem. O outro é entrar em um ambiente que te força a agir. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos. Aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te ajudar a sair da paralisia. Entre para o grupo 20 FISO do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo. Continue aqui comigo. O próximo ensinamento é crucial. Para fechar, eu quero que você entenda algo fundamental. Parar de se provar não é desistir de crescer. É escolher crescer de forma sustentável. É proteger sua energia para investir no que realmente constrói valor. É confiar que suas ações vão falar mais alto que qualquer explicação. É entender que transformação real acontece em silêncio, não em performance. A mulher que você quer se tornar já existe dentro de você. Ela não precisa de aprovação externa para existir. Ela não precisa explicar cada escolha. Ela não precisa justificar cada decisão. Ela simplesmente age, constrói, transforma e deixa que os resultados falem por ela. E a única coisa que está entre você e essa versão de si mesma é a decisão de parar de buscar validação externa e começar a construir valor interno. É a decisão de trocar performance por substância. É a decisão de proteger sua energia em vez de desperdiquá-la em justificativas. Essa decisão, ela não é fácil. Vai exigir que você se sinta desconfortável por um tempo. Vai exigir que você resista a impulsos profundamente condicionados. Vai exigir que você confie em si mesma quando ninguém mais está prestando atenção. Mas cada dia que você faz essa escolha, você se torna mais forte, mais clara, mais focada e mais próxima da mulher que você quer ser. Agora, você sabe, o bloqueio invisível que estava te consumindo era a necessidade de provar seu valor constantemente. E agora você também sabe o antídoto. Pare de explicar, comece a agir. Pare de buscar aprovação, comece a construir confiança. Pare de anunciar intenções, comece a entregar resultados. A pergunta agora não é mais se você sabe. A pergunta é: você vai fazer? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não ignore, assista, porque o conhecimento só tem valor quando aplicado de forma consistente. E você está no caminho certo. A escolha sempre foi sua.